noches, amados amigos e irmãos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro do Êxodo, capítulo 27, do versículo 9 até o 19, onde diz: isso foi o que Deus disse a Moisés: farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10, e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3. E el outro lado, 15 codos, 15, vamos a ver, e el outro lado, 15 codos de cortinas. E 15 côvados de cortinas do outro lado. Suas colunas 3, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de bronze. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido. Mas as suas bases serão de bronze. No tocante a todos os vasos do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de bronze. Temos para esta ocasião nosso tema: o mistério do átrio ou pátio do tabernáculo. Esse é nosso tema para esta ocasião. Podem se sentar, por favor. Para poder compreender o mistério do átrio do templo ou tabernáculo. Para poder compreender o mistério do átrio do templo ou tabernáculo que Deus ordenou que Moisés construísse e que depois também Salomão construiu um templo ou tabernáculo, necessitamos conhecer que esse templo que Deus ordenou que Moisés construísse é um templo que representa o templo que está no céu. E por essa causa, nesse templo terreno que Deus ordenou que Moisés construísse, refletia-se o que Cristo faria no templo de Deus, no céu. E por isso foi estabelecida uma ordem sacerdotal, na qual Arão foi o sumo sacerdote, e seus filhos também foram sacerdotes,
trabajaron en E la os obra del levitas ministerio. também trabalharam na obra do ministério nesse templo. Y ahora podemos ver que todo lo que se E agora podemos ver lo que que contenía aquel templo tudo es tipo y o que figura aquele templo del templo que continha está en é el tipo e cielo. figura do templo que está no céu, ou seja, do templo de Deus. Ese templo tenía atrio, E esse lugar templo santo, tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo. porque el templo de Dios tiene atrio, Porque o lugar templo de santo Deus y tem lugar átrio, santísimo. lugar santo e lugar santíssimo. El atrio es esta O dimensión átrio terrenal é esta dimensão terrena y cubre todo este planeta Tierra. e cobre todo este planeta Terra. La escritura nos dice Porque a Escritura nos diz que o céu é o trono de Deus y la tierra es qué? e a terra é o El quê? estrado de O sus pies. escabelo de seus pés. Y ahora el lugar santo E agora, o lugar santo do templo celestial é a sexta dimensão, ou seja, o paraíso, onde vão viver os santos, os crentes em Cristo que morrem fisicamente, os quais passam a viver no paraíso, no corpo teofânico que receberam quando creram em Cristo como seu Salvador, e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, e receberam o Espírito de Cristo. Aí receberam um corpo teofânico da sexta dimensão, parecido com o nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. A seguir, o lugar santíssimo do templo de Deus no céu é a sétima dimensão, a dimensão de Deus, onde Deus habita. E aí está o trono de Deus. E desde aí é que Deus governa o universo completo. Agora, quando Jesus Cristo morreu, vejam vocês, assim como no átrio do templo morria o sacrifício da expiação, ou seja, o cordeiro, o bode para a expiação. E também encontramos que os sacrifícios que o povo hebreu realizava eram realizados ali no átrio. Agora, Cristo teve que morrer no átrio. E isso significa que Cristo tinha que morrer nessa dimensão terrena, o qual já estava determinado por Deus, desde antes do quê? Da fundação do mundo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 12, São Paulo nos diz: vejamos o que ele nos fala aqui. Capítulo 13, versículo 12. E podemos ler um pouquinho antes. Capítulo 13, do versículo 11 ao 14 diz: porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ou seja, buscamos a cidade de Deus, a qual tem o nome de Deus. A vida terrena aqui é temporal. É por isso que nós, recebendo a Cristo como nosso Salvador, onde? No átrio. O átrio do templo de Deus, que é este planeta Terra, onde Cristo morreu. E aqui é onde temos que receber a Cristo como nosso Salvador. Não podemos morrer fisicamente sem ter recebido a Cristo como nosso Salvador. Por quê? Porque é neste planeta Terra, que é o átrio da casa de Deus, onde Cristo morreu e onde é preciso recebê-lo como nosso Salvador. Por isso São Paulo disse: saiamos fora da porta. E aí recebamos a Cristo. Como o que lemos, porque ele padeceu fora da porta. E agora vejam vocês,
Diz que padeceu Diz que padeceu fora da porta. Para quê? Qual também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele não podia derramar seu sangue na sexta dimensão, lá no paraíso, porque lá não tem morte. A morte existe aqui nesta dimensão terrena. Assim também era no átrio, onde a morte dos animaizinhos era realizada, no lugar da morte das pessoas que confessavam seus pecados sobre o sacrifício que ofereciam a Deus. E por quanto os pecados das pessoas eram transferidos a esses animaizinhos, ou ao animalzinho que ofereciam como sacrifício, então a sentença de morte, porque o salário do pecado é morte, caía sobre o animalzinho que traziam como sacrifício. E então a pessoa, vejam vocês, podia continuar vivendo, porque o seu pecado fora colocado sobre aquele animalzinho. Por isso era tão importante no Antigo Testamento realizar aqueles sacrifícios de animaizinhos, porque todos aqueles sacrifícios estavam apontando a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que viria à terra em carne humana e tiraria o pecado do mundo. E já daí em diante, as pessoas não precisariam mais de sacrifícios de animaizinhos, porque já teríamos o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus e do bode da expiação pelo pecado, o qual é nosso amado Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado no átrio da casa de Deus, que é este planeta Terra, esta dimensão terrena. Assim como era sacrificado no átrio o sacrifício pelo pecado. E então a pessoa não morria, porque já não tinha pecado visível diante de Deus. Havia sido coberto com o sangue do animalzinho que ela oferecia em expiação. Agora vejam vocês o mistério do átrio e vejam as bênçãos que há para todos os filhos e filhas de Deus no átrio atualizado, no templo de Deus, o átrio do templo de Moisés e do templo de Salomão atualizado no templo de Deus, na casa de Deus. Vejam vocês como toda pessoa necessita chegar ao átrio da casa de Deus, porque aí é onde está a expiação, o sacrifício pelo pecado, para obter o perdão de seus pecados, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber vida eterna por parte de Jesus Cristo. Agora vejam por que era tão importante esse átrio no templo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. Porque representa essa dimensão terrena onde se realizaria o sacrifício da expiação. Se realizaria o sacrifício pelo pecado, o sacrifício de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aqui mesmo, nesta dimensão, que é o átrio da casa de Deus, receberíamos a Cristo como nosso Salvador. E assim, nossos pecados seriam transferidos a Cristo. E então, sem pecados, a sentença de morte não cai sobre nós. Já caiu sobre Cristo, o qual levou nossos pecados. E agora temos vida eterna, a qual Ele nos dá. Toda pessoa que vive nesta terra está vivendo no átrio da casa de Deus, do templo celestial de Deus. E necessita compreender este mistério do átrio da casa de Deus, para assim aproveitar sua estadia aqui na terra, na casa de Deus. O salmista Davi falou sobre o átrio de Deus e disse algo muito importante que nós necessitamos compreender. Vejamos em um dos salmos,
Vamos a ver lo que él nos Vejamos dice o que ele nos diz en ese salmo, nesse lo cual es salmo, muy o qual é muito para importante todos nosotros. para todos nós. Vamos a ver en el Salmo 15, verso 1. Vejamos no Salmo 15, versículo 1, o que ele diz. O que ele nos diz. Jeová, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. E segue enumerando todas as coisas assinaladas por Deus em sua palavra. Também tem outro salmo. Vejamos outro salmo do rei Davi, que nos fale acerca do templo de Deus. E vejamos o que ele nos diz. Vejamos. 61. No Salmo 61, 4, para ver o que nos diz aí. Leremos alguns dos salmos e entre eles veremos Salmo 61. Salmo 61, 4. Diz: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. E agora no Salmo 1, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei de Jeová, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim é para os justos, para os filhos e filhas de Deus. O apóstolo Paulo, ou São Paulo, também nos fala acerca deste templo de Deus e nos ensina que é bem-aventurado o varão ao qual Deus não imputou o pecado. Vejamos onde nos fala São Paulo sobre esta bênção tão grande. Vejam vocês, Deus não imputa pecado, diz São Paulo, ao homem. Porém, que tipo de homem é? Que classe de pessoa é essa pessoa a qual Deus não imputa pecado? A qual é bem-aventurada? É a pessoa que recebeu a Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo, o qual está no átrio, e aí colocou seus pecados sobre o sacrifício, sobre a expiação,
de Jesucristo de Jesus y Cristo. por consiguiente su pecado E sendo assim, ha sido quitado. seu pecado foi tirado. Y esa persona está justificada. E essa pessoa está justificada diante de Deus. E o que significa estar justificada? Significa estar como se nunca em sua vida houvesse pecado. Essa é a pessoa que tem o privilégio de ser um homem ou uma mulher bem-aventurada. Homens e mulheres bem-aventurados são os que confessaram seus pecados a Deus sobre o sacrifício de Cristo. O sacrifício pelo pecado para a reconciliação da pessoa com Deus. Agora, São Paulo nos ensina, vejamos, diz, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Hebreus capítulo 8, versículo 12. E Hebreus capítulo 10, versículo 17. E se Deus não se lembra dos pecados de certas pessoas, é porque foram tirados pelo sangue de Cristo. Sangue que faz desaparecer o pecado, assim como o alvejante faz desaparecer a mancha de tinta de alguma veste, de roupa, que você tenha manchada com tinta e a coloque no alvejante. Depois você busca a mancha na camisa e não encontra. Busca a tinta no alvejante e tampouco encontra. Fez desaparecer. E assim faz Jesus Cristo com os nossos pecados, de tal forma que Deus nem se lembra de nossos pecados, porque foram tirados. Agora, São Paulo também nos diz que não levando em consideração os seus pecados. Por quê? Porque os nossos pecados foram eliminados. Ao que não conheceu o pecado, se fez pecado. Se fez pecado ou fez pecados por nós. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E veio em semelhança de carne de pecado, por causa do nosso pecado, para tomar os nossos pecados e tirar assim os nossos pecados. Veio a semelhança de carne de pecado, nosso amado Senhor Jesus Cristo. São Paulo nos diz em Romanos, capítulo 8, versículo 3. E também nos diz em Romanos que são bem-aventurados aqueles cujos pecados são cobertos. Romanos capítulo 4, versículo 7, aí nos fala, do versículo 7 até o 8. E diz, bem-aventurados aqueles cujos pecados são encobertos, o varão ao qual o Senhor não imputa ali o pecado. Por quê? Porque com o sangue de Cristo os pecados foram tirados e Deus não pode encontrá-los, porque Cristo com seu sangue já os exterminou, já os fez desaparecer, e Ele os tomou e os tirou. E agora Deus não se lembra de nossos pecados, porque foram tirados. E assim como o pecado entrou ao mundo por um homem, por Adão, agora por um homem, por Jesus Cristo, vem a bênção para a raça humana, a vida eterna para todos os filhos e filhas de Deus. Quando o pecado abundou, o que se passou? Superabundou a graça. Agora podemos ver que através de Cristo, agora Deus nos coloca na posição mais gloriosa,
nos coloca sem pecado en su templo. em seu templo. Y por eso es que el salmista E por isso é que también o salmista também falava de este misterio deste de mistério de Cristo Cristo, y del hombre e a do quien homem, Dios no a quem inculpa Deus não imputa de pecado. o pecado. Vamos a buscar también en el Salmo Busquemos também que habla no Salmo que fala sobre esto. sobre isto. Vamos a ver el Salmo. Vejamos o Salmo. Vamos a ver cuál es el Salmo. Vejamos Por aquí lo tenemos. qual é o Salmo. ¿Tiene Temos algún por listo aqui. por ahí? Tem algum pronto por aí? Salmo 32. Salmo 32. Vamos a ver lo que nos dice en el Vejamos Salmo o que nos diz no 32. Salmo 32. Bienaventurado aquel Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. E para ser perdoada precisamos do quê? el sacrificio de la expiación. Do sacrifício da expiação, e é o sacrifício de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Representado esse sacrifício. Representado esse en sacrifício la expiación que se efectuaba allá en el templo. e essa expiação na expiação que se efetuava lá no templo, O sea, corrijo, en el atrio. no átrio. Luego se llevaba E o sangue al depois era lugar levado santíssimo. ao lugar santíssimo. Com o sangue daquele sacrifício, os pecados das pessoas eram cobertos. Porém, agora, com o sangue do sacrifício de Cristo, os pecados não são cobertos, mas tirados completamente. Bem-aventurado o homem ao qual Jeová não imputou iniquidade. E por que não imputou iniquidade? Porque seus pecados foram tirados. E em cujo espírito não há engano. Agora, essa é a pessoa que morará na casa de Deus. Primeiro entra ao átrio. Estando aqui na terra, entra ao programa de Deus, que é realizado no átrio, recebendo a Cristo como seu Salvador e entrando assim ao programa de redenção. E depois, ao receber o Espírito de Cristo, o que acontece? Entra ao lugar santo, recebendo um corpo teofânico da sexta dimensão. E agora vejam como a pessoa vai caminhando no templo de Deus. Por isso, primeiramente, o salmista Davi, vejamos o que ele nos disse. Vejamos um lugar onde o salmista nos fala sobre, no Salmo 84:10. Vamos ver o que ele nos diz. Salmo 84:10. Diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Agora, a porta da casa de Deus, quem é? Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim achará pastagens. Será salvo e encontrará pastagens. E quem entra pela porta da casa de Deus, que é Cristo, quem entra pela porta da casa de Deus, recebendo a Cristo como seu Salvador e lavando os seus pecados no sangue de Cristo, recebe o perdão de seus pecados. Seus pecados são tirados, apagados, através do sacrifício que se efetua dentro da casa de Deus. Onde? No átrio da casa de Deus, onde está também o altar de bronze, onde é queimado o sacrifício e onde se efetua aí o perdão dos pecados.
Agora vejam por que é tão importante o átrio da casa de Deus. E Davi dizia: porque é melhor um dia em seus átrios do que 1000 fora deles. E um dia nos átrios da casa de Deus, vejam vocês, havendo entrado pela porta da casa de Deus, que é Cristo, e recebendo-o como nosso Salvador, recebendo o seu sacrifício, colocando nossos pecados sobre Cristo, a expiação, é melhor viver um dia aí, crendo em Cristo como nosso Salvador, tendo limpado os nossos pecados no sangue de Cristo, e nossos pecados tendo sido tirados, que viver neste planeta Terra multimilionário 1000 anos sem ter a Cristo. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E de que vale ao homem, se puder viver até 500 anos, ou viver 900 anos sem Cristo? De nada lhe serve. É melhor um só dia. O dia em que a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, somente viver um dia. Porém, com Cristo, na casa de Deus, e morrer fisicamente. Isso é uma bênção grande para a pessoa, porque o importante é que primeiro receba Cristo como seu Salvador na casa de Deus, no átrio, entrando pela porta que é Cristo, e assim receba a vida eterna. Depois, se seu corpo físico morrer, isso não importa. Cristo ressuscitará no último dia, ou seja, no 7º milênio, e o ressuscitará em um corpo eterno e glorificado. Porque viveu um dia na casa de Deus, um dia de 24 horas, que é melhor que viver 1000 dias, 1000 anos, sem Cristo, fora da casa de Deus. Portanto, o mais importante é estar na casa de Deus. Por isso Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cristo é nossa justiça, e encontrar a Cristo é encontrar a justiça de Deus, e somos justificados através de Jesus Cristo ao crer em Cristo como nosso Salvador, e lavar nossos pecados no sangue de Cristo. Somos justificados, ou seja, ficamos como se nunca antes houvéssemos pecado, justificados diante de Deus, ou seja, sem pecados diante de Deus. E a pessoa que está assim diante de Deus é uma pessoa bem-aventurada, que Deus não a culpa de pecado. Por quê? Porque seus pecados foram limpos com o sangue de Cristo. Agora vejam o importante que é estar no átrio da casa de Deus, recebendo a Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo. No átrio da casa de Deus, lá no templo de Moisés e no templo de Salomão, efetuavam-se esses sacrifícios, e era aí que a pessoa obtinha o perdão, porque colocava seus pecados sobre o sacrifício. E depois se efetuava assim a reconciliação da pessoa com Deus e Deus com a pessoa. Agora podemos ver quão importante é a casa de Deus para o ser humano. E agora, a casa de Deus que Moisés construiu e a que Salomão construiu, sendo o tipo e figura, a sombra ou representação da casa de Deus celestial, era por isso que aqueles sacrifícios eram aceitos e foram instituídos por Moisés, ordenados por Deus. Porque na casa de Deus, o sacrifício de Cristo seria efetuado. E então já, o que se fazia no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, já não continuaria sendo feito, senão que agora tudo seria onde? Na casa de Deus, começando no átrio. E depois de Cristo efetuar a obra de redenção no átrio, que é este planeta Terra, depois subiu ao céu quando ressuscitou.
y llevó su propia sangre e levou o seu próprio sangue ao céu, ao trono de Deus, a la séptima à dimensión, sétima dimensão, al lugar santísimo, ao del lugar templo de Dios, santíssimo do templo de Deus, que é a sétima dimensão, no trono de Deus, e sentou-se sobre o trono de Deus. E como sumo sacerdote, colocou seu sangue sobre o trono de Deus, ou seja, sobre o propiciatório do templo de Deus no céu, sobre a cadeira ou assento de misericórdia. E por isso, desde o céu, tem sido estendida a misericórdia de Deus sobre a raça humana. Nenhum homem podia chegar lá, como tampouco no templo. Nenhum homem podia chegar, exceto o sumo sacerdote desse templo. E ao templo de Deus no céu, ao lugar santíssimo, nenhum homem podia entrar, exceto o sumo sacerdote desse templo, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo. O Melquisedeque, que apareceu a Abraão e o abençoou. O rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, do templo de Deus. Vejam, ele, o sumo sacerdote, ministra tanto no átrio como no lugar santo e também no lugar santíssimo. É o único que pode passar pelas três partes do templo de Deus sem nenhum problema. Mas tem que passar ao lugar santíssimo com sangue. Não pode passar sem sangue. Ou seja que Cristo tinha que subir ao céu e sentar-se no trono de Deus, no lugar de intercessão, no assento de misericórdia. Porém, tinha que ir com o sangue do seu sacrifício efetuado onde? No átrio. Ou seja, aqui no planeta Terra, que é o átrio do templo de Deus. E agora podemos ver este mistério do átrio da casa de Deus, onde todo ser humano que vem a esta terra chegou ao átrio, chegou ao lugar que é onde está o átrio, e tem uma porta pela qual entrar, e Cristo é a porta, e quem entra por essa porta à casa de Deus e confessa seus pecados a Deus, sobre a base do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, seus pecados são tirados. Materializa-se na pessoa, se faz realidade na pessoa o sacrifício de Cristo, e então a pessoa já é justificada, como se nunca antes houvesse pecado, ou tivesse pecado, e então recebe o Espírito de Cristo, e assim obtém um novo nascimento, e já passa ao lugar santo, que é a sexta dimensão, ao obter um corpo teofânico da sexta dimensão, ainda que continua vivendo aqui na Terra, nessa dimensão terrena, que é a dimensão do átrio, porém já tem representação na sexta dimensão, e está em lugares celestiais em Cristo Jesus, colocada por nosso amado Senhor Jesus Cristo, e tem representação também no lugar santíssimo, lá no trono de Deus. E nossa representação lá é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, o sumo sacerdote Melquisedeque, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele nos representa no trono de Deus, e ele faz intercessão por nós no trono de Deus. E após estar servindo a Cristo, se em algum momento alguém comete algum erro, confessa seu erro, suas faltas e seus pecados a Cristo. E o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. E ele permanecerá no céu, no trono de Deus, no lugar santíssimo do templo de Deus, até que entre o último dos escolhidos de Deus. Entre o último dos escolhidos de Deus pela porta, que é Cristo, e obtenha assim o perdão de seus pecados. E quando Cristo tiver feito intercessão, até pelo último dos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, pois já terá terminado sua obra de intercessão. Assim como o sumo sacerdote, quando entrava ao lugar santíssimo do templo, no dia 10 do sétimo mês de cada ano, que era o dia da expiação,
ele permanecia realizando os ofícios desse dia para a reconciliação do povo hebreu com Deus, a reconciliação do Israel terreno. E essa é a mesma coisa que faz o sumo sacerdote Melquisedeque, Jesus Cristo, no templo de Deus no céu, no lugar santíssimo. Realiza a sua obra de intercessão no céu, por cada membro do Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam porque é tão importante o átrio da casa de Deus, onde se efetua o sacrifício. Por isso é tão importante passar por este planeta Terra, porque é aqui neste planeta Terra onde Cristo realizou seu sacrifício. E é aqui neste planeta Terra onde Deus nos envia para entrar pela porta do átrio, que é Cristo, e obter aí o perdão de nossos pecados e serem apagados os nossos pecados, e assim obtermos redenção. E assim Cristo no céu, no lugar santíssimo, no assento de misericórdia ou cadeira de misericórdia, interceder por nós, até que entre o último dos escolhidos de Deus. Portanto, todos os escolhidos de Deus têm que passar por essa dimensão terrena para entrar ao átrio. O átrio é esta dimensão terrena. Viemos aqui ao átrio para entrarmos pela porta, que é Cristo, e obtermos a redenção, obtermos o perdão de nossos pecados e assim obtermos a salvação. De outra forma, não teríamos o direito de viver eternamente se não passássemos por essa dimensão terrena, se não passássemos por essa dimensão que é o átrio, onde nos encontramos com a porta do templo e com o sacrifício dentro do templo, dentro do átrio da casa de Deus. E agora vejam vocês como é tão importante para o salmista estar no átrio de Deus, porque aí é onde seus pecados são perdoados. Tanto o dos santos do Antigo Testamento, quando Cristo morreu, e eram cobertos com os sacrifícios que eles efetuavam, mas quando Cristo morreu, seus pecados foram tirados. Eles estavam vivendo tanto no átrio, esta dimensão terrena, quando vieram a viver neste planeta Terra, e também na etapa do átrio, que foi de Adão até Cristo, eles viveram a etapa do átrio da casa de Deus. E agora na igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, temos o átrio, que é de Adão até Jesus, e temos o lugar santo, que é do dia de Pentecostes até o anjo do Senhor Jesus Cristo. E depois temos o lugar santíssimo na igreja de Jesus Cristo como casa de Deus, como casa de Jesus Cristo ou templo de Jesus Cristo, que é do anjo de Jesus Cristo em diante. E é por isso que a igreja de Jesus Cristo, ao estar na etapa, ao estar na etapa do lugar santo, obtinham o novo nascimento os filhos e filhas de Deus. Porém chegavam até aí e não podiam passar ao lugar santíssimo de Deus. Somente podiam chegar até o lugar santo, que é a sexta dimensão, e descansarem aí ao partirem. Mas para o último dia, porquanto se abre a etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, a era da pedra angular, do lugar santo do átrio, os filhos de Deus passam pelo átrio, depois passam ao lugar santo, ao receberem o Espírito de Cristo e obterem um novo nascimento. E daí passamos ao lugar santíssimo na casa de Cristo, onde seremos transformados. E assim teremos um corpo glorificado e entraremos ao lugar santíssimo da casa de Deus. E iremos à ceia das bodas do Cordeiro, a casa de Deus e dimensão de Deus. Iremos com Cristo a essa grande festa que está preparada para quem?
para cada um de nós e para os santos das diferentes eras do passado. Tanto para nós que vivemos, como para os mortos em Cristo, e para os que ressuscitaram com Cristo, quando Cristo ressuscitou. Agora, podemos ver o mistério do átrio do tabernáculo. Agora, no átrio do tabernáculo, temos as cortinas, temos a porta, que está pelo leste, e temos também o altar do sacrifício, o altar de bronze. Temos também os utensílios que eram usados nesse altar de bronze. Temos também o mar de bronze, colocado sobre 12 bois. E assim por diante, temos umas quantas coisas no átrio do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. E agora vejam como todas essas coisas estiveram sendo materializadas em carne humana. As que correspondem a Jesus Cristo, pois, estiveram sendo materializadas em Jesus Cristo. E os adoradores, confessando seus pecados sobre o sacrifício, pois são os filhos e filhas de Deus, que recebem a Cristo como seu Salvador, confessando os seus pecados a Cristo, e recebem o perdão de seus pecados, porque seus pecados são lavados com o sangue de Cristo, e recebem o Espírito de Cristo, para entrarem ao lugar santo do templo de Deus. Ou seja, pertencerem também à sexta dimensão. E para o último dia, nos corresponderá em acréscimo a sétima dimensão, que corresponde ao lugar santíssimo do templo celestial de Cristo. Vimos o mistério do altar de bronze. Vimos também o mistério do sacrifício que se efetuava lá. Vimos o mistério da porta, que é Cristo, a porta de entrada ao lugar do átrio. E vimos o mistério do átrio, numa forma condensada. Porém, ainda tem mais coisas das quais podemos estar falando com mais detalhes. Porém, com o que escutamos, temos o suficiente para compreender por que é um requisito da parte de Deus entrar pela porta, Cristo, à casa de Deus, e recebê-lo como nosso Salvador, e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, confessando nossos pecados a Ele, como era feito no dia da expiação, onde confessavam os pecados a Deus, e choravam, lamentavam-se pelos pecados que tinham cometido. E esse era o dia da expiação, onde o povo, o Israel terreno, era reconciliado com Deus. E agora, tocou ao Israel celestial, aos membros do corpo místico de Cristo, aos eleitos de Deus, à semente celestial de Abraão, a reconciliação com Deus. E isto é feito no templo de Deus, já não no templo terreno de Moisés, nem no templo terreno de Salomão, mas no templo de Deus, que tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E aqui somos reconciliados com Deus, estando aqui na terra, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para depois passarmos a obter o corpo teofânico da sexta dimensão, e depois, para o último dia, passarmos a obter o corpo glorificado, igual ao de Jesus Cristo, para podermos ir à dimensão de Deus, à casa de nosso Pai Celestial, com Jesus Cristo, à grande ceia das bodas do Cordeiro. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do átrio do tabernáculo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, nossa expiação por nossos pecados, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E que em breve os mortos em Cristo ressuscitem,
Todos os escolhidos que faltam por chegar, cheguem. E se complete o número dos escolhidos de Deus na casa de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos. E os que vivemos, sejamos transformados. E levados à ceia das bodas do Cordeiro, a casa de nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quantos estiveram em Luna ontem? Assim que vocês já escutaram um pouquinho sobre o sumo sacerdote. E para amanhã, tudo que Deus nos dê com relação ao sumo sacerdote e nos permita falar, estaremos escutando amanhã, para assim ter um conhecimento mais claro de todo o programa de Deus no templo espiritual de Jesus Cristo, que é sua igreja, a qual se encontra neste tempo final, na etapa do lugar santíssimo, onde tudo o que há no céu, no lugar santíssimo do templo de Deus, na sétima dimensão, tem que se materializar em sua igreja neste tempo final. E sendo que essa é uma dimensão eterna, a eternidade tem que se manifestar na era da pedra angular. E nós temos que ser passados à eternidade, fisicamente também, obtendo um novo corpo. Que Deus continue lhes abençoando a todos, que Deus lhes guarde e continue passando uma noite cheia das bênçãos de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Continua conosco o jovem José Benjamin Pérez para também concluir nossa parte nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe e que todos passem uma boa noite.